Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 20ª semana do Tempo Comum. Estamos juntos fazendo esse pequeno apostolado da palavra, rezando todo dia a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Por isso, peço aqui embaixo a oração, se inscreva no nosso canal. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos com o livro de Ruth, no capítulo 2, versículo de 1 a 3, versículo de 8 a 11, capítulo 4, versículo de 13 a 17. Noemi tinha um parente por parte do marido, um homem poderoso e muito rico da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse à sua sogra: permite que eu vá ao campo apanhar espiga, onde eu possa encontrar quem mostre clemente para comigo. Noemi respondeu: vai, minha filha. Ruth foi, pois colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque, e Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vais apanhar espigas a outro campo a não ser, e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: como pude encontrar graça a teus olhos e te dignastes fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste teus pais e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecias. Então Boaz tomou Ruth e recebeu-a como esposa, uniu-se a ela, e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi: bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem consola a tua alma e tu sustente na velhice. Porque nasceu um menino de tua nora, que te ama e é para ti melhor que 7 filhos. E Noemi tornou o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. Assim, vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: nasceu um filho a Noemi. E deram-lhe o nome de Obed. Ele foi pai de Jessé, pai de Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 127, 128. Assim será abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Feliz és tu que, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos, do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. O Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitei suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los.
nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas longas, com trechos da escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Não deixes que vos chame de guia, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser sujeito àquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje a liturgia nos convida a refletir a capacidade que eu e você temos de avaliar e discernir o que é a verdade. Muitas pessoas podem pregar para você ao seu derredor. Muitas pessoas da catequese, teólogos, eles têm autoridade de pregar para você. Ele pode muito bem interpretar a lei de Deus, por isso devemos fazer o que eles dizem. Mas fala Jesus, não os imiteis nas suas ações. Eles falam uma coisa, mas eles não praticam. Hoje o capítulo de Ruth, capítulo 2 e o capítulo 4 que nós lemos, inicia esse livro de Ruth. Ele é um livro muito pequenininho, tem 4 capítulos apenas. Já fez a leitura dele, ontem nós falamos, não é? Hoje eu pergunto mais uma vez, já fez a leitura dos 4 capítulos? São tão ricos em conhecimento e em sabedoria e fardo de entendimento. Eu faço esse exercício. Hoje não fez ontem, faça hoje. Esse livro, quando ele é lido, é para mostrar a origem de Davi. Como é que chegou Davi até os nossos tempos. Ruth, ela não era da etnia de Israel, ela era uma moabita. A sua terra, o povo acreditava em muitos deuses. E ela quer livremente acreditar no Deus de Israel. Boaz soube disso e encantou-se com a decisão daquela mulher, com a bondade daquela mulher. E Boaz recebe Ruth como sua esposa. E ela dá um filho a ele. Esse filho é pai de Jessé, pai de Davi. O Senhor olhou para Ruth e teve misericórdia da sua geração e deu um sucessor para ela. O Salmo 127 hoje diz: será abençoado todo aquele que respeita o Senhor, respeita a sua lei, os seus mandamentos. E Mateus no capítulo 23 vai dizer: o maior dentre vocês seja aquele que vos serve, seja o que mais serve, o que mais ajuda. Meu irmão, minha irmã, nós muitas vezes fazemos reflexões de que Jesus nos coloca no caminho, nos orienta. E que nesse caminho nós não podemos nos sentir maior do que ninguém. Quando nós estamos fora, lutamos para entrar. Mas quando estamos dentro daquilo que conquistamos, dificultamos, colocamos obstáculos para os outros irmãos. Eram assim os fariseus. Eles faziam tudo, era uma caixa fechada. Muitos queriam entrar, mas não conseguiam. E quando conseguiam entrar, fechavam novamente aquela caixa. Na vida da gente também é assim.
quantas pessoas conseguem um trabalho e naquele trabalho consegue um cargo mais superior, e quando consegue aquele cargo superior que ele almejava, para ele ninguém tem mais valor, só ele. Na comunidade cristã também é assim, às vezes as pessoas estão na caminhada, a messe é grande, falta operário. Quando chegam os operários, quem já está no poder diz assim, nós não precisamos mais. É triste, né? Ver homens que entendem da palavra, têm o conhecimento, mas não praticam. A liturgia de hoje, ela nos aponta para eu e você viver a verdade. Ô diácono, que verdade é essa? Não ficar justificando o meu pecado no pecado do outro. Ah, fulano faz isso, eu não faço. Obedeça às pregações, mas você é capaz de avaliar o pregador, se ele é um hipócrita. Viva como uma pessoa de Deus e não se esconda na hipocrisia dele. Se você é capaz de ver uma pessoa que é muito dia à igreja e ela não vive o que ela prega, oxe, diácono, tem gente assim na igreja? Tem. Muita gente que vive na igreja, mas não vive o que pregam. E o que é que o pessoal faz, diácono? O pessoal faz, abandona a igreja, meu irmão, minha irmã. Então, assim, não é a igreja que você tem que abandonar. Tem que abandonar é aquele fofoqueiro e aquela fofoqueira. Mas tem gente que troca a igreja. Ah, por causa de fulano, não vou mais na igreja. Por causa de ciclano, não. Vá na igreja, faça a comunidade. Agora não faça comunidade com ele. Jesus fala isso para chamar a minha atenção e a sua também. Porque nós não gostamos de aparecer no que fazemos, mas eles gostam. E tem muita gente que gosta de preceitos, de regras, consomem a religião, gostam da sua imagem, do que projetam nele, gostam de tudo que o exalta, mas não gosta do irmão, não é caridoso, não é prestativo, é sovina. Então, cuidado com esse desvio de conduta. Você não pode ser assim, porque você é de Cristo. Eu, particularmente, quando eu dou num canto e as pessoas começam a me elogiar, eu fico logo desconfiado. O que será que eu fiz, né? Diante de Deus para receber todo elogio, porque geralmente é o contrário. O povo mete o pau, né? Fala. E quando mete o pau, aí é quando eu acho bacana, porque eu sei que eu preciso melhorar em alguma coisa. Então, assim, na liturgia de hoje nos convida a que eu e você sejamos mais sóbrios. Nos apoderemos de ser comunidade, de ser família, de estarmos sempre em Cristo. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. O que era velho, passou. Então peçamos a Deus essa graça, a graça de viver a religião, nos servir a todos. E em tudo, fazer como nos recorda a santidade. Em tudo, amar e servir deve ser nossa regra. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Abençoai-vos, o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.